O ministro Luiz Fux segue dando voto na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Olhos e ouvidos atentos aqui na Band News FM, acompanhando todas as informações, todos os argumentos que são apresentados pelo ministro. E antes mesmo de Fux concluir, o Reinaldo Azevedo, âncora aqui do É da Coisa, que segue sem voz e tratando uma inflamação aguda, escreveu sobre o voto do ministro. A partir de ferramentas de inteligência artificial, a Band News FM deu voz, de maneira inédita, ao comentário do âncora do É da Coisa. O texto é inteiramente de produção de Reinaldo Azevedo. A locução, como você vai perceber, é uma reprodução da voz dele. Vamos acompanhar. Fux, que já condenou 400 vezes, dá voto vergonhoso sobre peixões do golpe. Não é preciso aguardar que o ministro Luiz Fux termine o seu voto para que concluamos que se trata de uma das peças mais vergonhosas jamais pronunciadas na história do Supremo. Assumindo um tom professoral, como se fosse um mestre a falar a aprendizes, com a voz alguns tons acima do habitual, o homem não está exatamente a ler um voto, mas a fazer um comício em favor dos golpistas. Compete no rigor técnico com o jurista Silas Malafaia, destacando-se que o pastor tem, ao menos, a virtude de ser menos pernóstico. Nunca antes, na história do direito, tantos juristas e humanistas foram citados em defesa de criminosos. Prestem atenção. Este senhor seguiu o relator, Alexandre de Moraes, e os demais ministros em 400 condenações dos peixes mais miúdos do golpe. Ele resolveu ser a voz esganiçada do garantismo da impunidade no julgamento dos tubarões. O que aconteceu entre aquelas votações e o caso da tal cabeleireira, quando então resolveu operar uma inflexão, deixando claro que já mirava a proteção aos grandões do golpismo. Quais forças passaram a operar na mente divinal do ministro? Fux votou pela nulidade de todo o processo, apelando a questões que já haviam sido examinadas pelos ministros. O foro, diz, deveria ser a primeira instância, não o Supremo, e permanecendo o caso no tribunal, que fosse então julgado pelo pleno, não pela turma. Alegou ainda cerceamento da defesa, que não teria tido tempo de examinar 70 terabytes de material colhido nas apurações, o que ele chamou de bilhões de páginas, hipótese, suponho, em que o processo seria concluído por volta do ano 2185. Comprou a tese do data dump, que ele chamou document dump, como se efetivamente todo e qualquer conteúdo extraído de celulares e computadores fossem relevantes para o processo. A tese foi inicialmente levantada pela defesa do general Braga Neto e, claro, encampada também pela de Bolsonaro, como se houvesse, no que eventualmente não se leu, alguma informação que contestasse, por exemplo, os testemunhos dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica, respectivamente Freire Gomes e Batista Júnior, sobre a minuta golpista. Não interessa. Para Fux, tudo deveria ser anulado. Insisto, 2 das preliminares já haviam sido julgadas pela turma. Fux, pelo visto, só toma como decisões dos tribunais aquelas que contam com a sua anuência. Depois de votar pela nulidade nos 3 quesitos, anunciou uma mudança de ideia e votou pela validade da delação de Mauro Cid, que ele já havia esculhambado algumas vezes. Por quê? Sei lá, talvez para tentar diluir a impressão de que não é exatamente um juiz a votar, mas um sabotador. Insisto, quando se tratou dos bagrinhos, este senhor acompanhou a condenação nada menos de 400 vezes. Por que então não pediu a nulidade? Reconhece a organização criminosa, porque em síntese disse não ver a existência de um grupo estruturado e estável, menos ainda a organização criminosa armada, a despeito de todas as evidências de violência. Também não acata as imputações de crimes contra o patrimônio, porque diz seria uma forma de responsabilização objetiva, já que não existiria uma determinação dos réus para que aqueles crimes fossem cometidos. Ignora que
chefões do golpismo controlavam os acampamentos. Ficou para a segunda parte do voto o exame dos crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito e de tentativa de golpe de Estado. Segredo de política. Dois tipos como crimes autônomos, mas entende que a tentativa não caracteriza o crime consumado e que se dane o Código Penal e vê no conjunto nada além de atos preparatórios, jamais executórios. Em suma, Fux votou pela nulidade do processo 3 golpistas, aquele que sempre foi considerado uma espécie de Torquemada das ações penais. Basta ver como se comportou nas votações dos chamados Mensalão e Petrolão. Se tornou agora uma pomba do garantismo. Definitivamente os golpistas amoleceram seu coração. O futuro tudo indica que o resultado será um 4-1 pela condenação dos réus, com divergências no caso das penas. Como se trata de um processo que padece, já se disse no tribunal, de excesso de provas, é claro que as defesas podem comemorar. E se abre uma perspectiva, ainda que remota, de que um dia se venha a anular o julgamento. Digamos que um candidato de direita vença a eleição presidencial, indicará 3 ministros, substituto do próprio Fux em abril de 2028, de Carmen Lúcia em abril de 2029 e de Gilmar Mendes em dezembro de 2030. Sempre escrevi aqui e disse em toda parte que os advogados de defesa de fazer o que Fux faz. E esse tipo de coragem ele sempre teve. Você ouviu, a partir de ferramentas de inteligência artificial, a gente dando voz na Band News FM de maneira inédita ao comentário do âncora do É da Coisa, Reinaldo Azevedo, que continua sem voz, fazendo um tratamento para uma inflamação aguda, e ele escreveu esse texto autoral sobre o voto do ministro Luiz Fux, que continua acontecendo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o texto inteiramente de produção de Reinaldo Azevedo, e a gente usou ferramenta de inteligência artificial para reproduzir a voz dele, para locução, trazendo o texto dele com o auxílio da inteligência artificial, dando voz nesse momento que ele segue nesse tratamento. Você pode continuar acompanhando o Reinaldo também pelo UOL e tão logo ele esteja bem, ele retorna aqui ao comando do É da Coisa.